Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Quero contar para você uma história hoje que aconteceu no consultório já faz algum tempo. Uma cliente minha que estava namorando por cerca de 8 meses, 9 meses mais ou menos, num relacionamento que me parecia bem positivo. Ela chega em determinada sessão bastante frustrada me dizendo: Laila, meu namoro não vai para frente. Eu acho que ele está com os dias contados. Então, nossa, a última vez que você esteve aqui estava tudo tão bem. Ela tinha saído de férias com esse namorado. E quando ela começa a me contar as suas decepções e o que fazia com que ela chegasse à conclusão de que não tinha muito mais jeito para isso tudo, para essa relação continuar. Então ela fala para mim que ele era muito gastão, que na viagem ele saía comprando tudo que ele via pela frente, nos restaurantes ele gastava bastante e aquilo começou a preocupá-la. Laila, como que vai ser o futuro? Será que ele tem dinheiro guardado? Será que ele pensa no futuro? Como que vai ser isso? Imagina se um dia a gente casa, imagina se a gente tem filhos. Eles não são tão jovens assim, tá? E como que vai ser? E por conta disso, ela ficou bastante irritada ao longo da viagem, não falou nada para ele, mas é lógico que as atitudes dela demonstravam uma certa irritação. E aí ela continua então me contando, falando que ele não está mais da mesma forma, hoje ele já não é tão atencioso como ele era antes. Olha, fulana, eu acho que é normal também, numa relação, as coisas mudarem, né? A forma como o relacionamento vai acontecendo mudar. Mas me diga, o que é que você está chamando de falta de atenção? Laila, antes ele me ligava de manhã, ele me mandava boa tarde à tarde, à noite a gente trocava umas palavrinhas. Hoje, a gente voltou de viagem, fazia acho que 3-4 dias no dia da sessão. No dia depois da viagem ele só me manda cheguei, né? Chegou em casa e só me manda cheguei, não puxa assunto. Afinal, eles tinham ficado 15 dias juntos. Mas tudo bem. Na verdade, nem ela queria conversar mais, porque ela estava irritada. Mas enfim, ela só está lá anotando. Ele, só boa noite, cheguei. No outro dia de manhã, eles se falam rapidamente e ela só de olho. Enfim, ela começa a achar que ele não faz aquela checagem, aquelas conversas todas ao longo do dia. Então eu volto para ela. Olha, noto aí, então tem alguns pontos que começam a te incomodar. Com relação a essa questão da falta de atenção, será que hoje a relação de vocês já não está estável? E por conta disso, ele pode agir com uma naturalidade maior? Se vocês acabaram de se ver, se vocês passaram 15 dias juntos e, de fato, não tem assunto, ele pode tranquilamente só mandar um boa noite, cheguei bem, boa semana para você. E vocês se falam ao longo da semana normalmente. Ela, não, mas tem coisa errada aí. Ele já tá deixando tudo de qualquer jeito. Mas então me diga, como que tem sido? Vocês ficam alguns dias sem se falar? Outro dia, alguns dias antes da viagem de vocês, você tinha tido um problema com o carro? Como ele se portou? Não, a gente se fala todo dia. E aquela situação da viagem antes com o carro? Não, ele até me emprestou o carro dele. Não chegou a emprestar, ofereceu o carro emprestado, ela não quis pegar. Olha, você acha que alguém que está nem aí agiria desta forma? E ela estava firme. Laila, dessa vez você não vai me convencer. Olha, não é nem questão de eu querer te convencer ou não. Eu quero que você pare para pensar o quanto dessas situações todas tem a ver com a relação de vocês dois mesmo, que não tem futuro, porque ele tem comportamentos que de fato não são interessantes, não são legais para você, você não concorda, ou se a gente está falando de sentimentos seus
que estão sendo despertados por conta do relacionamento. Vocês passaram quase 15 dias juntos. Será que foi demais? Será que foi intimidade demais? Você, ao longo da viagem, se descobriu mais envolvida por ele ou mais desinteressada por ele? Sabe o que ela me disse? Que ela, apesar de falar da questão dele ser gastão, ela estava super envolvida. Então ela puxa, né, um ponto ali, que é essa história dele gastar de uma maneira que ela considera desmedida. E aí, olha, com relação a essa forma de gastar, né, lógico, vocês acabam de se conhecer, vocês não são tão novinhos assim, eles têm na faixa de 42 mais ou menos, 42 anos, então cada um, é lógico, já tem a sua maneira de viver, certo? Agora, isso impacta a sua vida, não impacta? Enfim, falamos bastante a respeito disso. E ela, bastante revoltada com toda a situação, apostando aí que essa relação não ia para frente. Volto a falar para ela, pense o quanto disso tudo, desse incômodo, tem a ver com as atitudes dele ou tem a ver com os seus sentimentos que foram despertados pelo relacionamento em si. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, na sessão, ela chega dando risada, né? Ai, Laila, que vergonha. Que vergonha porque, né? Nem sabia a que ela estava se referindo. E sabe o que ela me disse? Que ela tinha se dado conta que o problema não estava com ele, e sim com ela. E aqui eu quero fazer uma pausa, um parênteses. Quando a gente diz, ou quando ela diz que o problema estava com ela, não estamos dizendo que ela seja o problema da relação. O relacionamento é formado pelos dois lados, certo? O que eu estou querendo dizer, estou frisando aqui para vocês nesse vídeo, é que ela se deu conta de que algumas questões que ela puxava como sendo um problema dele, na verdade eram despertadas pela sua carência, pela sua ansiedade com o aprofundamento dessa relação. Eles estavam aprofundando um vínculo, eles estavam ficando com a relação ainda mais promissora. Eles falaram muito nessa viagem a respeito do futuro. E então, por conta disso, são despertadas nelas todas as histórias lá do passado com relação à forma como a família dela viveu, problemas financeiros. Outro ponto, essa questão de ele está se afastando. Isso tudo era muita insegurança. Ela tinha passado por alguns relacionamentos que não foram positivos, e aí, de novo, eu não sei te dizer, porque eu não acompanhava ela nessa época, se eram atitudes dele ou desses namorados, ou se foi a leitura que ela fez disso. Que esse é um ponto que a gente deve considerar, certo? Mas eu falo disso num outro vídeo. Mas o importante aqui é que ela se deu conta de que existiam questões dela que estavam fazendo com que o viés, a forma como ela olhasse para tudo isso, fosse negativa. E por que isso é tão importante? Ela fazia tudo isso por medo de enfrentar as suas próprias questões. E segundo, quando ela pode se dar conta disso, de que tem questões dela aí que ela precisava resolver, nós começamos a trabalhar focadas nisso. Vamos supor que a questão fosse, nossa, que namorado mais infeliz aí, que trata ela mal, que tem um jeito todo errado, vamos dizer. A gente provavelmente teria que trabalhar como ela faz para sair dessa relação. Ou essa relação pode ser construída de uma outra forma, você tem que continuar investindo nisso ou não. Mas com o que ela trouxe, esse homem, ele tem alguns pontos ali que a gente já tem conversado e temos trabalhado em sessão. Mas
o que ficou evidente nisso tudo é que ela precisava trabalhar a sua insegurança, que ela precisava trabalhar a sua ansiedade, certo? E aí, quando ela pega e pode olhar para isso, ela tem poder. Quando nós nos voltamos para as nossas questões, aí é só trabalho em cima disso. E fica tudo diferente, certo? Uma vez clareando esses pontos que eu levantei, aí sim, ela pode olhar para essa relação sem sujeira na frente, sabe? Uma lente que está suja. Quando ela tira essa sujeira toda que ela está colocando por conta de questões não resolvidas, ela pode olhar para essa relação e escolher, de fato, se manter, dar continuidade, investir nisso tudo ou não. Ele é o homem para ela. Certo? E esse é o recado que eu quero dar para você hoje. Para de ficar, às vezes, se enganando. Para de ficar colocando coisas na frente e que te impedem de olhar para o que de fato está acontecendo. Quando você coloca sempre a culpa no outro, você não tem o poder de mudar. Você fica impotente diante disso tudo. Agora, quando você se dá conta das suas questões, aí sim, você tem tudo pela frente. Formas de agir, formas de se corrigir, formas de aprender. Está certo? Muito bem. E aí o outro, né? Lógico que ele também tem as questões dele. Antes que me joguem tomates aí, que as pessoas adoram se defender. E mesmo assim, né, eu acho que um outro ponto que eu quero trazer aqui, esse tipo de assunto é para pessoas bastante maduras. Nem todo mundo está disposto a olhar para si mesmo, a assumir os seus pontos falhos. Essa moça que eu comentei aí, o caso, ela já está num processo de terapia muito rico. Então foi rápido ela até se dar conta de que tem questões minhas aí influenciando sim. Mesmo que num primeiro momento ela se coloque bastante resistente, dizendo que as questões eram só dele. Certo? Mas é isso mesmo. Não é porque somos maduros que a gente não tem um comportamentozinho ali, uma situação que nos faz tropeçar, vamos dizer assim. E tá tudo bem. Tá? O importante é que em algum momento a gente pare para olhar. Certo? Espero ter ajudado. A gente se vê na semana que vem. Um beijo!